Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de noções de gestão de contratos e recursos materiais, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. A respeito de compras, alienação e gestão de bens na organização pública, julgue o seguinte item. O inventário é um levantamento físico de contagem e confrontação com os estoques registrados oficialmente na empresa, que consiste também em uma exigência fiscal da legislação brasileira para a realização do balanço contábil, físico e financeiro, que envolve os almoxarifados, depósitos e todos os ambientes da organização. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O inventário, de fato, consiste no levantamento físico dos bens existentes em uma organização pública, com a contagem e a confrontação desses dados com os registros oficiais de estoque. Essa ação é fundamental para garantir a acuracidade das informações patrimoniais e para a correta gestão dos bens públicos. Além disso, a realização periódica do inventário é uma exigência legal, sendo um dos procedimentos necessários para a elaboração do balanço patrimonial, tanto no âmbito físico quanto no financeiro. Ele abrange todos os locais onde os bens da organização estão armazenados, como almoxarifados, depósitos e quaisquer outros ambientes. Questão número 2. A respeito da gestão de cadeias de suprimentos e da manutenção de equipamentos, julgue o item que se segue. Em uma cadeia de suprimentos de alto desempenho, o mercado varejista decide, de forma independente e autônoma, onde manter os estoques. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Em uma cadeia de suprimentos de alto desempenho, as decisões sobre onde manter os estoques não são tomadas de forma independente e autônoma pelo mercado varejista. Pelo contrário, existe uma coordenação e colaboração entre os diversos elos da cadeia, incluindo fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas, para otimizar os níveis de estoque e os custos totais. A decisão sobre a localização dos estoques é estratégica e considera fatores como a demanda do consumidor, os custos de transporte e armazenagem, os prazos de entrega e a necessidade de garantir a disponibilidade dos produtos. Uma abordagem isolada do varejista tenderia a gerar ineficiências em toda a cadeia. Questão número 3. A respeito de fundamentos da logística, armazenagem, movimentação de cargas e logística reversa, julgue o item subsequente. A logística basicamente se restringe a estoque ou armazenagem de produtos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A logística é um conceito muito mais amplo do que apenas estoque e armazenagem de produtos. Ela engloba todo o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e eficaz de bens, serviços e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. As atividades da logística incluem transporte, movimentação de mercadorias entre diferentes pontos da cadeia de suprimentos, gestão de estoque, controle dos níveis de estoque para atender a demanda, evitando faltas ou excessos, processamento de pedidos, recepção, registro e acompanhamento dos pedidos dos clientes, armazenagem, guarda e conservação dos produtos em locais adequados, manuseio de materiais, movimentação dos produtos dentro de armazéns e centros de distribuição, embalagem, proteção e acondicionamento dos produtos para transporte e armazenamento, logística reversa, processo de retorno de produtos ao longo da cadeia de suprimentos por diversos motivos, devolução, reciclagem, etc. Serviço ao cliente, atendimento das necessidades e expectativas dos clientes em relação à entrega e disponibilidade dos produtos, previsão de demanda, estimativa das necessidades futuras de produtos para planejamento das operações logísticas, localização de instalações, decisão sobre a melhor localização de fábricas, armazéns e centros de distribuição, sistemas de informação logística, utilização de tecnologias para gerenciar e controlar as atividades logísticas. Questão número 4. Em relação ao setor de compras e aos processos de transporte, recebimento e armazenagem de materiais,
Julgue o seguinte item. Na movimentação de cargas e materiais tanto no ambiente interno quanto no externo, podem ser utilizados equipamentos movidos a diferentes fontes de energia. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. É comum e amplamente utilizado o emprego de equipamentos movidos a diferentes fontes de energia para movimentação de cargas e materiais, tanto dentro das instalações de uma organização, ambiente interno, quanto no transporte entre diferentes locais, ambiente externo. Alguns exemplos dessas fontes de energia incluem eletricidade, empilhadeiras elétricas, pontes rolantes, esteiras transportadoras, combustíveis fósseis, empilhadeiras a gás, GLP, caminhões a diesel ou gasolina, energia humana, carrinhos de mão, paleteiras manuais, para movimentações menores e menos intensas. Energias alternativas. Em alguns casos, podem ser utilizados equipamentos com sistemas híbridos ou movidos a biocombustíveis, embora menos comuns em larga escala. A escolha do equipamento e da fonte de energia depende de diversos fatores, como o tipo e o volume de material a ser movimentado, a distância, as condições do ambiente, interno ou externo, os custos operacionais, as normas de segurança e as preocupações ambientais da organização. Questão número 5. Acerca da administração de recursos materiais e patrimoniais, julgue o item a seguir. No inventário periódico, opta-se por concentrar a conferência detalhada nos itens de maior valor, enquanto os materiais de menor valor são verificados ao longo do ano, durante o inventário rotativo, para a otimização dos recursos da equipe de patrimônio. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação apresenta uma inversão dos conceitos de inventário periódico e inventário rotativo na administração de recursos materiais e patrimoniais. Na realidade, o inventário periódico é realizado em intervalos de tempo predeterminados, geralmente anual, semestral ou trimestral, e abrange todos os itens do patrimônio de forma completa, independentemente de seu valor. Ele consiste em uma contagem total dos bens em uma data específica, sem distinção entre itens de maior ou menor valor. O inventário rotativo, ou cíclico, é aquele em que a verificação é feita de forma contínua e programada ao longo do ano, dividindo os itens em grupos ou categorias. Neste tipo de inventário, é comum utilizar a classificação ABC, onde itens A, alto valor e importância, verificados com maior frequência. Itens B, valor e importância intermediária, verificados com frequência média. Itens C, baixo valor e importância, verificados com menor frequência. Portanto, a afirmativa está incorreta porque inverte a lógica. É no inventário rotativo, e não no periódico, que se adota a estratégia de conferir com maior frequência os itens de maior valor, visando otimizar os recursos da equipe de patrimônio. Questão número 6. Acerca de classificação de materiais e gestão de estoques, julgue o item que se segue. A identificação do ponto ou momento de reposição de cada material estocado é um pressuposto fundamental para o dimensionamento de estoques. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A identificação precisa do ponto de reposição, ou ponto de pedido, é, de fato, um pressuposto fundamental para o dimensionamento eficaz de estoques. O ponto de reposição indica o nível de estoque no qual um novo pedido deve ser emitido para reabastecer o material antes que ele se esgote. Sem definir claramente o ponto de reposição para cada item estocado, a organização corre o risco de falta de estoque. Se o pedido for feito muito tarde, pode ocorrer a ruptura do estoque, interrompendo processos produtivos ou vendas e impactando a satisfação do cliente. Excesso de estoque. Se o pedido for feito muito cedo ou em níveis muito altos, a organização pode acumular um estoque desnecessário, gerando custos de armazenagem, obsolescência e imobilização de capital. O cálculo do ponto de reposição geralmente leva em consideração fatores como demanda média, a quantidade média do material consumida em um determinado período, tempo de ressuprimento, lead time, o tempo necessário desde a emissão do pedido até o recebimento do material, estoque de segurança, uma quantidade extra de estoque mantida para proteger contra variações inesperadas na demanda ou atrasos no ressuprimento,
Portanto, estabelecer o ponto de reposição correto para cada material é crucial para equilibrar a disponibilidade dos itens com os custos de manutenção de estoque, otimizando o dimensionamento dos estoques. Questão número 7. A respeito do planejamento e do controle de estoque, julgue o próximo item. O sistema de reposição periódica caracteriza-se pela realização do pedido de novos itens, assim que o estoque atinge o ponto de pedido, independentemente de períodos fixos para reposição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No sistema de reposição periódica, os pedidos de novos itens são realizados em intervalos fixos de tempo, independentemente do nível do estoque. Isso significa que os materiais são reabastecidos em datas pré-determinadas, o que pode resultar em estoques variáveis dependendo da demanda e do consumo entre os períodos. Já o sistema de reposição contínua, ou por ponto de pedido, funciona de maneira diferente. Os pedidos são feitos assim que o estoque atinge um nível mínimo pré-estabelecido, garantindo um fluxo mais dinâmico e eficiente de reposição. Questão número 8. A respeito das funções, dos objetivos e das atividades do setor de compras nas organizações, julgue o item subsecutivo. As solicitações de cotação não consistem em um pedido de venda, sendo analisadas quanto ao preço, à obediência às especificações, aos termos e às condições de venda, de entrega e modo de pagamento. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As solicitações de cotação são apenas uma etapa preliminar do processo de compras, utilizadas para obter informações detalhadas sobre preços, especificações, prazos de entrega e condições de pagamento, antes da tomada de decisão. Elas não representam um compromisso de compra por parte da organização, mas servem para comparar propostas de fornecedores e garantir que a aquisição seja realizada da forma mais vantajosa possível. Somente após a análise das cotações, é que a organização pode emitir um pedido de compra formal, consolidando o negócio. Questão número 9. A respeito da gestão de cadeias de suprimentos e da manutenção de equipamentos, julgue o item que se segue. O modelo Just-in-Time é um exemplo de reação à demanda com a movimentação de quantidades superiores ao consumo real. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O modelo Just-in-Time, JIT, é um sistema de gestão de estoques e produção que se caracteriza justamente pelo oposto. A movimentação de materiais e componentes na quantidade exata e no momento exato em que são necessários para produção ou venda, buscando minimizar ou eliminar estoques. A filosofia do JIT é produzir ou adquirir apenas o que é demandado, evitando o acúmulo de grandes quantidades de materiais que excedam o consumo real. O objetivo principal é reduzir custos de armazenagem, obsolescência, desperdícios e otimizar o fluxo de materiais na cadeia de suprimentos. Portanto, o JIT é um exemplo de reação à demanda com a movimentação de quantidades iguais ao consumo real, e não superiores. Questão número 10. Em relação ao recebimento, a armazenagem e a distribuição de materiais nas organizações, julgue o seguinte item. A distribuição interna de materiais deve se pautar pelo estabelecimento de fluxo eficiente de movimentação de materiais e pela utilização de critérios ergonômicos, a fim de se evitarem fadiga e lesões aos colaboradores. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A distribuição interna de materiais deve ser planejada de forma eficiente para otimizar o fluxo de movimentação, reduzir desperdícios e melhorar a produtividade. Além disso, a aplicação de critérios ergonômicos é essencial para proteger a saúde dos colaboradores, prevenindo fadiga, lesões musculoesqueléticas e outros problemas decorrentes de esforços repetitivos ou posturas inadequadas. Isso inclui a disposição adequada dos itens, uso de equipamentos apropriados e treinamentos para garantir operações seguras e confortáveis. Questão número 11. No que diz respeito à gestão patrimonial,
Julgue o próximo item. O sistema de depreciação é diretamente proporcional à vida útil do bem patrimonial. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A depreciação de um bem patrimonial não é diretamente proporcional à sua vida útil, mas sim depende do método de cálculo utilizado. Existem diferentes métodos de depreciação, como o linear, onde o bem perde valor de maneira constante ao longo dos anos, e o acelerado, onde a perda de valor é maior nos primeiros anos de uso. A vida útil do bem influencia o cálculo, mas a relação entre vida útil e depreciação pode variar de acordo com os critérios contábeis e fiscais adotados pela organização. Questão número 12. Julgue o item subsequente, referente à análise de propostas do setor de compras e à negociação com fornecedores. A negociação com os fornecedores influi na competitividade da organização compradora, uma vez que o preço final dos bens e serviços a serem adquiridos é determinado nessa ocasião. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A negociação com fornecedores desempenha um papel fundamental na competitividade da organização compradora. Durante esse processo, são definidos preços, prazos de entrega, condições de pagamento e outros aspectos que impactam diretamente os custos e a eficiência operacional da empresa. Uma negociação estratégica e bem conduzida pode garantir melhores condições comerciais, reduzir despesas e aumentar a vantagem competitiva no mercado. Questão número 13. Acerca da administração de materiais de estoque, julgue o item subsequente. A classificação de materiais de estoque, essencial para a organização dos itens utilizados nas operações e atividades administrativas, pode ser realizada adequadamente com base em critérios como criticidade, frequência de uso e aplicação. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A classificação de materiais de estoque é fundamental para uma gestão eficiente, pois permite organizar os itens de acordo com sua importância e necessidade na operação. Os critérios de criticidade, grau de impacto caso o item esteja indisponível, frequência de uso, regularidade com que o material é requisitado, e aplicação, setores ou processos onde o item é utilizado, são parâmetros essenciais para definir prioridades na reposição e controle de inventário. Uma classificação bem estruturada otimiza a gestão, reduz custos e melhora a eficiência no abastecimento de materiais. Questão número 14. No que se refere a compras em geral e a compras no setor público, julgue o item seguinte. O trade-off entre os gastos com estocagem e com pedidos deve ser considerado para o cálculo do lote econômico de compra. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O conceito de trade-off entre os custos de estocagem e os custos de pedidos é fundamental para o cálculo do lote econômico de compra, LEC. Esse modelo busca equilibrar os custos envolvidos na aquisição de materiais, considerando que pedidos frequentes podem aumentar os gastos administrativos, enquanto grandes estoques podem gerar custos elevados de armazenagem. O LEC ajuda a determinar a quantidade ideal de compra para minimizar o custo total, otimizando os recursos e melhorando a eficiência da gestão de compras. Questão número 15. A respeito de fundamentos da logística, armazenagem, movimentação de cargas e logística reversa, julgue o item subsequente. O sistema de carga e descarga de um veículo para entrega de produtos ao cliente é baseado na ordem primeiro a entrar, primeiro a sair, PEPs. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O sistema de carga e descarga de um veículo para entrega de produtos ao cliente geralmente não é baseado na ordem primeiro a entrar, primeiro a sair, PEPs. O PEPs é um método de gestão de estoque utilizado dentro de armazéns e depósitos, onde os itens mais antigos são os primeiros a serem expedidos.
Na operação de carga e descarga de um veículo para entrega ao cliente, a prioridade é geralmente a eficiência da rota de entrega e a facilidade de acesso aos itens para cada cliente específico. A ordem de carregamento é planejada para otimizar as paradas e minimizar o tempo de entrega, o que pode significar que itens carregados por último sejam descarregados primeiro. Em alguns casos específicos, como na entrega de produtos perecíveis com prazos de validade estritos, pode haver uma preocupação em entregar primeiro os itens com data de validade mais próxima, o que se assemelha ao princípio do PEPS. No entanto, essa não é a regra geral para carga e descarga de veículos de entrega. Portanto, a afirmação de que o sistema de carga e descarga para entrega ao cliente é baseado no PEPS é errada. A logística de entrega prioriza a otimização da rota e a eficiência da descarga para cada cliente. Questão número 16. No que se refere a compras em geral e a compras no setor público, julgue o item seguinte. Para a seleção de fornecedores cadastrados numa empresa, devem ser avaliados: preço do frete, confiabilidade, distância, detalhes dos procedimentos de entrega e preço final do material produto. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A seleção de fornecedores é um processo estratégico que exige a análise de diversos fatores para garantir que a empresa obtenha as melhores condições de compra e logística. Aspectos como preço do frete, confiabilidade, distância, detalhes dos procedimentos de entrega e preço final do material, produto influenciam diretamente na eficiência operacional e nos custos da organização. Além disso, no setor público, há exigências legais que orientam a escolha de fornecedores com base na transparência, competitividade e economicidade. Questão número 17. Acerca da administração de recursos materiais e patrimoniais, julgue o item a seguir. Na gestão patrimonial, consideram-se intangíveis recursos como equipamentos, instalações, marcas e produtos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Na gestão patrimonial, equipamentos e instalações são considerados bens tangíveis, pois possuem existência física e podem ser mensurados diretamente. Já marcas e produtos, dependendo do contexto, podem ser classificados como intangíveis. Marcas, patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos intangíveis porque representam valor para a organização, mas não possuem forma física. Produtos, por sua vez, geralmente são bens tangíveis, a menos que se trate de propriedade intelectual ou software, por exemplo. Questão número 18. Julgue o item subsecutivo, que versa sobre a administração de material e patrimônio no governo federal. No caso de desaparecimento de um livro técnico, mesmo que reconhecidamente de pequeno valor econômico, o dirigente do departamento de administração ou da unidade equivalente deve providenciar sindicância ou inquérito para apuração de responsabilidades. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A obrigatoriedade de instauração de sindicância ou inquérito para o desaparecimento de bens públicos, mesmo de pequeno valor econômico, não é absoluta. Conforme a legislação e as normas de controle patrimonial da Administração Pública Federal, existe a possibilidade de baixa de bens de pequeno valor econômico, mediante justificativa administrativa, sem a necessidade de instauração de procedimento apuratório formal, sindicância ou inquérito, desde que não haja indícios de dolo, culpa grave ou outra irregularidade que demande uma investigação mais aprofundada. Portanto, a palavra sempre na questão torna a afirmação incorreta. A norma prevê uma exceção para bens de pequeno valor quando não há suspeita de má gestão ou desvio. Questão número 19. Acerca de logística reversa, gestão da cadeia de suprimentos e gestão patrimonial nas organizações, julgue o item seguinte. Permissão, autorização e concessão são mecanismos jurídicos utilizados pela administração pública, por meio de processo licitatório, para propiciar o uso do bem público por particulares. Certo ou errado? Gabarito. Errado.
Justificativa. Embora permissão, autorização e concessão sejam, de fato, mecanismos jurídicos utilizados pela administração pública para viabilizar o uso de bens públicos por particulares, nem todos exigem processo licitatório. A concessão geralmente ocorre por meio de licitação, pois envolve um contrato formal de prestação de serviço público por terceiros. A permissão, embora também possa ser precedida de licitação, costuma ter caráter precário e revogável. Já a autorização, por sua natureza discricionária, não exige necessariamente licitação e é concedida em situações específicas. Questão número 20. A respeito do recebimento, da armazenagem e da distribuição de materiais, julgue o seguinte item. O processo de recebimento de matéria-prima nas instalações da fábrica é finalizado com a recepção do representante do fornecedor e o procedimento de cadastramento no sistema. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O processo de recebimento de matéria-prima não se encerra apenas com a recepção do representante do fornecedor e o cadastramento no sistema. Além dessas etapas, é fundamental que a matéria-prima seja submetida à conferência quantitativa e qualitativa, garantindo que as especificações acordadas sejam atendidas. Isso pode envolver inspeções visuais, testes laboratoriais, verificação documental, como notas fiscais e certificados de qualidade, e, quando necessário, a realização de ajustes ou devoluções ao fornecedor. Somente após essa validação o material pode ser armazenado adequadamente e liberado para uso na produção. Questão número 21. Com relação à administração de recursos materiais, julgue o item subsequente. A tipologia escolhida para a classificação de materiais pode ser flexibilizada em função da dinâmica e dos processos organizacionais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A classificação de materiais não é rígida, podendo ser ajustada conforme a dinâmica e as necessidades da organização. Diferentes setores podem exigir abordagens distintas para facilitar a gestão e otimizar processos. Fatores como mudanças na demanda, evolução tecnológica e reorganização interna podem impactar a forma como os materiais são categorizados, garantindo maior eficiência e controle no fluxo de recursos. Questão número 22. Em determinado órgão público da Administração Direta Federal, responsável pelo armazenamento de grande volume de dados digitais, o computador utilizado como servidor deve ser substituído por um de maior capacidade de processamento e armazenamento, após 3 anos de uso, conforme avaliação por comissão especial permanente que o considerou ocioso. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito do bem móvel a ser substituído. O computador a ser substituído é considerado inservível. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O computador descrito na situação hipotética pode ser considerado inservível, pois, embora ainda funcional, foi avaliado como ocioso por uma comissão especial permanente. Esse status indica que ele não atende mais às necessidades operacionais do órgão público, devido à sua capacidade insuficiente de processamento e armazenamento. Na administração pública, um bem móvel é considerado inservível quando não é mais adequado para a finalidade prevista, seja por obsolescência, defeito ou por não cumprir sua função de forma eficiente. A substituição ocorre para garantir que a organização continue operando com equipamentos compatíveis com suas demandas. Questão número 23. Julgue o item seguinte, que se refere ao almoxarifado. A utilização da técnica de horizontalização no almoxarifado permite otimizar os espaços de armazenamento, a partir da instalação de estantes e empilhadeiras com alcance até a posição mais alta da estante. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O conceito de horizontalização no almoxarifado refere-se à disposição dos materiais em espaços amplos e distribuídos horizontalmente, buscando facilitar o acesso e reduzir a necessidade de equipamentos de elevação. No entanto,
A instalação de estantes altas e o uso de empilhadeiras correspondem à verticalização do armazenamento, que visa aproveitar a altura disponível no espaço para maximizar a capacidade de estocagem. Portanto, para a otimização do espaço em almoxarifados, pode-se adotar técnicas de verticalização, quando a necessidade de ampliar a área útil sem expandir fisicamente o local, ou horizontalização, quando se busca acesso rápido e menos dependência de equipamentos de movimentação. Questão número 24. Julgue o item seguinte, a respeito de recursos materiais e patrimoniais e sua administração. A acumulação de estoques em níveis considerados apropriados é necessária para o bom funcionamento do sistema produtivo com demanda latente, visto que os estoques representam um médio investimento financeiro. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmativa está errada, pois apresenta uma visão equivocada sobre a necessidade de acumulação de estoques em um sistema produtivo com demanda latente e sobre a representatividade financeira dos estoques. Demanda latente. Esse tipo de demanda ainda não se manifestou completamente no mercado, o que significa que não há uma necessidade imediata de acumular estoques em grande quantidade. A produção pode ser ajustada de forma gradual conforme essa demanda se concretiza. Acumulação de estoques. A afirmação sugere que estoques acumulados sempre são necessários para o bom funcionamento do sistema produtivo, o que não é verdade. O excesso de estoques pode gerar custos altos de armazenagem, risco de obsolescência e imobilização de capital, prejudicando a eficiência financeira da empresa. Um modelo mais enxuto e baseado em produção sob demanda pode ser mais adequado em certos casos. Investimento financeiro. Estoques geralmente representam um investimento financeiro significativo, não médio. Manter altos volumes de estoque significa ter capital parado, que poderia ser utilizado em outras áreas mais estratégicas da organização. Assim, a gestão de estoques deve ser equilibrada, evitando acúmulos desnecessários e considerando os custos envolvidos. A afirmativa não está correta porque generaliza a necessidade de estoque acumulado e subestima seu impacto financeiro. Questão número 25. Acerca de logística reversa, gestão da cadeia de suprimentos e gestão patrimonial nas organizações, julgue o item seguinte. O bem material tem uso temporário e é destinado à manutenção das atividades cotidianas de curto prazo, com consumo imediato, ao passo que o bem patrimonial é durável, destinado às atividades de longo prazo, com consumo ao longo do tempo e vida útil definida. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A distinção entre bem material e bem patrimonial é fundamental na administração de recursos. Bem material tem uso temporário e está relacionado às operações diárias da organização, com consumo imediato ou de curto prazo. Exemplos incluem insumos, papel, combustível e produtos de limpeza. Bem patrimonial é durável e destinado a atividades de longo prazo, sendo utilizado ao longo do tempo e possuindo uma vida útil definida. Aqui se enquadram equipamentos, máquinas, imóveis e mobiliário, que são bens registrados no patrimônio da instituição. Essa classificação é essencial para uma gestão eficiente dos recursos, garantindo controle adequado e planejamento financeiro para reposição ou manutenção. Questão número 26. Acerca da administração de materiais de estoque, julgue o item subsequente. A flexibilidade na classificação de materiais prejudica a determinação de prioridades e a definição de políticas eficientes de estoque. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A flexibilidade na classificação de materiais pode, na verdade, ajudar na determinação de prioridades e na definição de políticas eficientes de estoque. Isso porque permite adaptações conforme mudanças na demanda, novas estratégias organizacionais e necessidades operacionais específicas. Uma classificação rígida pode limitar ajustes necessários e dificultar a gestão de estoques em cenários dinâmicos. A abordagem ideal envolve um sistema flexível, mas bem estruturado, garantindo que materiais essenciais tenham controle adequado, enquanto permite ajustes conforme a realidade da empresa. Questão número 27. Julgue o item subsequente.
que diz respeito a compras, previsão e controle de estoque nas organizações. Entre as atribuições do setor de compras em uma empresa, destaca-se a busca por parcerias de longo prazo, com vistas a garantir o fornecimento de bens ou serviços conforme as especificações desejadas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A busca por parcerias de longo prazo é uma estratégia fundamental no setor de compras, pois garante maior previsibilidade, estabilidade e qualidade no fornecimento de bens e serviços. Além de possibilitar condições comerciais mais vantajosas, como preços mais competitivos e prazos adequados, parcerias bem estruturadas fortalecem o relacionamento com fornecedores, reduzindo riscos de atrasos, problemas de qualidade e variações inesperadas na oferta. Além disso, parcerias estratégicas podem incluir cláusulas de compromisso com inovação, melhoria contínua e sustentabilidade, promovendo ganhos não apenas financeiros, mas também operacionais para a empresa. Questão número 28. Acerca da previsão e controle de estoque, julgue o item que se segue. No método FIFO, para definição do valor de cada unidade de material em estoque, os valores originais dos produtos são utilizados como base, sem considerar os custos correspondentes ao período de armazenagem, e a atualização para o preço de mercado. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O método FIFO, First In, First Out, ou primeiro a entrar, primeiro a sair, é um critério de custeio de estoques que assume que os itens mais antigos são os primeiros a serem consumidos ou vendidos. Definição do valor do estoque. O FIFO considera os custos históricos de aquisição ou produção, sem atualização para preços de mercado. Os itens que permanecem no estoque mantêm o valor original baseado nos preços mais recentes de compra ou produção. Custos de armazenagem. O FIFO não incorpora diretamente os custos de armazenagem ao valor unitário dos materiais estocados. Esses custos são tratados separadamente como despesas operacionais do período. Atualização de preços. Como o FIFO se baseia no custo histórico, não há ajuste automático para o preço de mercado. Caso haja desvalorização dos itens armazenados, ajustes contábeis específicos, como reduções ao valor recuperável, podem ser aplicados. Dessa forma, a afirmativa está correta, pois reflete a lógica do método FIFO na definição do valor dos materiais em estoque. Questão número 29. Julgue o item seguinte, a respeito de recursos materiais e patrimoniais e sua administração. O material, depois de chegar à organização, passa por um percurso sequencial simplificado, que parte do depósito de produtos até culminar no almoxarifado de materiais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O percurso do material dentro da organização não segue um fluxo único e simplificado, pois envolve diversas etapas de conferência, registro, armazenamento e distribuição. Após a chegada dos produtos, o processo normalmente inclui recebimento e conferência, verificação da quantidade, qualidade e conformidade dos itens com os documentos de compra, registro no sistema, atualização dos dados no controle de estoque, armazenagem. Os materiais são organizados em locais adequados, podendo ser distribuídos para diferentes setores conforme a necessidade. Distribuição. Os itens podem ser enviados diretamente para setores consumidores ou mantidos no almoxarifado para requisições futuras. Nem todo o material passa pelo depósito de produtos antes de chegar ao almoxarifado, pois algumas cargas podem ser direcionadas de forma imediata para setores específicos. Além disso, alguns bens patrimoniais seguem processos distintos, exigindo cadastramento e controle diferenciado. Questão número 30. Julgue o item a seguir, referente à logística reversa. No Brasil, resíduos e embalagens de agrotóxicos, pilhas e óleos lubrificantes são itens sujeitos à logística reversa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Brasil,
A logística reversa é obrigatória para diversos produtos e resíduos que podem causar impactos ambientais significativos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, determina que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem estruturar sistemas de retorno para alguns itens específicos, incluindo resíduos e embalagens de agrotóxicos, devolução obrigatória para evitar contaminação ambiental. Pilhas e baterias contêm metais pesados e precisam de descarte adequado. Óleos lubrificantes e suas embalagens podem causar danos ao solo e à água se descartados de forma inadequada. Além desses, produtos eletrônicos, lâmpadas fluorescentes e pneus também estão incluídos nos sistemas de logística reversa.